Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa aula sobre posturologia clínica, avaliação posturológica, prescrição e confecção de palmilhas posturais, onde poderemos chamar também esse tema de podoposturologia, já que o nosso foco é o tratamento através das palmilhas posturais, ou seja, tratar através do captor postural dos pés como captor postural. Então, nossa intervenção como fisioterapeuta virá através das palmilhas, mas estamos dentro do contexto da posturologia clínica. Para mim, um tema muito especial, porque nós estamos falando de uma ferramenta auxiliar na fisioterapia que é muito bem indicada, é muito útil no tratamento da fisioterapia postural, da fisioterapia esportiva, da fisioterapia musculoesquelética, da fisioterapia pediátrica, enfim, da área de pés diabéticos, ou seja, são inúmeras as áreas nas quais as palmilhas posturais são muito úteis como uma ferramenta auxiliar do seu tratamento. Então você, independente da área que você trabalhe na fisioterapia ou do método que você utilize, você pode usar as palmilhas posturais, todo o processo de avaliação posturológico e o tratamento, a intervenção através da palmilha, para ajudar no seu tratamento. Pode ser com um atleta, pode ser com uma criança, pode ser com um diabético, pode ser com um paciente postural que você trate com algum método postural, como cadeias musculares, RPG ou qualquer outro método, tá? Então nós vamos conversar um pouco sobre a posturologia clínica. Todas as questões científicas por trás, a base científica por trás, como é o processo de avaliação desse paciente, como é o processo de indicação das palmilhas, você vai entender como isso tudo funciona para que você possa ver como isso se encaixa no seu cotidiano de trabalho. E aí, no final, eu vou mostrar como isso pode fazer parte da sua vida sem um investimento em laboratório e sem você se preocupar em ter um espaço específico para isso. Aguarda um pouco que eu vou te mostrar como é que isso pode funcionar na sua vida profissional. Então, olha, primeiro vamos entender o que é a posturologia clínica, né? Então, a posturologia é uma ciência do equilíbrio que estuda o sistema tônico postural através das vias de entradas sensoriais, também chamadas de captores posturais. O foco da posturologia clínica não é o aparelho musculoesquelético. O que nós estudamos é as portas de entradas sensoriais, como elas interferem na organização postural, no controle postural. É diferente, por exemplo, do RPG, onde você já, na avaliação, você está ali estudando o equilíbrio do tônus da cadeia anterior, da cadeia posterior, e aí como você vai intervir diretamente no aparelho musculoesquelético. Da mesma forma, quem trabalha com o Busquet, com cadeias musculares, também vai agir diretamente sobre as cadeias musculares. Na posturologia, nós atuamos sobre os captores posturais para que essa informação seja levada aos centros de controle no sistema nervoso central e daí uma nova organização postural aconteça como uma resposta automática a esse estímulo nos captores. De forma simplificada, imagine que você vai com uma palmilha dar um estímulo numa área da planta do pé e esperar que esse estímulo, esse toque numa área da planta do pé vai produzir uma nova organização postural. Você não vai colocar a mão sobre nenhuma região do corpo, a mão em nenhum trecho das cadeias musculares, ou do tecido conjuntivo, ou do tecido contrátil. Então, todo estímulo é através de captores posturais. Então, vamos ver como é que isso aqui começou. Vamos lá. Olha só, nos anos 70, o médico neurologista René Bourdiol, é um dos posturólogos muito famosos, ele encontrou ligações neurais diretas entre a musculatura do pé e as áreas do cérebro, né, que são importantes para o controle da postura. Então, quando a gente vai remontar a origem disso tudo, desde o século XIX, nós temos estudos
né, sobre controle postural, sobre controle neurofisiológico da atividade muscular e das cadeias musculares. Então, por exemplo, os estudos de Sherrington sobre o fuso muscular são estudos importantes que são muito utilizados em todas as técnicas, os métodos de controle postural, de tratamento postural, seja do, seja do RPG ou seja aqui da posturologia clínica, tá? E na década de 70 para o início da década de 80, né, o posturólogo aqui, Pierre-Marie Gaguet, ele escreveu a sua obra, aqui deixa eu colocar aqui para desenhar, ele escreveu sua obra Posturologia, que é uma das obras mais importantes que existem para quem trabalha com posturologia, onde ele elenca todo um trabalho de baterias de testes posturais e de ações terapêuticas. Então ele pega todas as informações que estavam soltas, inclusive aquelas trazidas por Bourdieu nos estímulos plantares para correção postural, e monta um sistema de avaliação, uma bateria de testes, e daí, a partir daí, as prescrições terapêuticas através das palmilhas. Um dos autores, né, um dos posturólogos no mundo franceses, que auxiliaram muito na divulgação da posturologia clínica pelo mundo, e especialmente aqui no Brasil, ele deu muitos cursos no Brasil, foi o Bernard Bricot, onde ele tem também o seu livro aqui de posturologia. Então são duas obras aqui importantes, fora toda a literatura científica que nós temos aqui, alguns exemplos de literatura, de artigos científicos que embasam todo esse trabalho e todas as observações empíricas também, de observação de evolução clínica desses pacientes. Então, toda a montagem do trabalho da posturologia, que se estruturou no final da década de 70 para o início da década de 80, com a criação de um protocolo de avaliação posturológica baseada, né, nos captores posturais e na intervenção desses captores, que resposta imediata, reflexa, eles nos davam no controle postural do paciente, é que aí se estruturou a área da posturologia. E como é que ela se baseia, né? Então nós temos um sistema postural fino, o que o Pierre-Marie Gaguet descreve como sistema postural fino. E tudo que leva o nome de sistema, a gente tem que pensar em alguns componentes, né? Se é um sistema operando, nós temos alguns componentes. E normalmente esses componentes de um sistema, você tem uma entrada, você tem a integração do processamento dessas entradas e depois uma saída. O que é isso? Entrada, integração e saída. Vê, as entradas é tudo que você joga para ser processado, tá? No caso aqui do sistema postural, são informações sensoriais, né? Informações sensório-motoras. Essas informações são integradas e processadas no sistema nervoso central e daí sai a saída. O que é a saída? É a resposta motora para aquelas informações, ou seja, um novo ajuste postural. Então, nas entradas, nós temos as informações vindas das exoentradas, que vêm do olho, do vestíbulo e da planta dos pés. Aqui é a planta dos pés, a pele da planta dos pés. São exoentradas, né? Então, são estímulos exteroceptivos que são processados no sistema nervoso central para a aquisição de um bom controle postural. E as endoentradas, que aí vêm dos proprioceptores. E aí os proprioceptores presentes nos pés, nas articulações, nas cápsulas articulares, ligamentos, tendões dos pés e tornozelo. E aí essas informações também proprioceptivas são enviadas para o sistema nervoso central para uma nova aquisição postural, uma nova aquisição de controle postural. E os músculos oculares, né, os oculomotores, desculpa, os oculomotores são muito importantes também. Então, veja só, nós temos de proprioceptores aí toda a musculatura, ligamentos, tendões, cápsulas articulares dos pés e dos olhos. Então, a musculatura oculomotora é extremamente importante no controle postural. Nós, fisioterapeutas, costumamos trabalhar
com as informações vindas dos pés, tá? Não do ponto de vista investigativo, mas do ponto de vista terapêutico. Nós costumamos trabalhar com as palmilhas, com as informações, com estímulos dados na planta dos pés, na pele dos pés e nos proprioceptores dos pés também. Tá? Existem outros profissionais, como por exemplo, médicos oftalmologistas que trabalham com prismas oculares para estimular o tônus, o controle do tônus oculomotor. Nós temos, por exemplo, dentistas, odontólogos que trabalham com ortopedia funcional dos maxilares e tratam através de correção da oclusão, que pode acontecer como um ruído para aquisição, uma boa aquisição postural. Então esse ruído é tratado com aparelhos para correção, aparelhos móveis para correção da oclusão dentária. Então, nós não somos os únicos profissionais a intervir no controle postural. Você pode ter o oftalmologista, você pode ter o odontólogo também. Eu costumo trabalhar aliado a esses dois profissionais porque alguns pacientes eu costumo indicar para a colocação de prisma ou costumo indicar para a colocação de um aparelho de correção de oclusão com um dentista especializado na área. Então, essas informações, ao chegar no sistema nervoso central, são integradas e daí sai a resposta postural, um novo controle postural, uma nova aquisição postural. E tudo isso é testado imediatamente. Quando a gente avalia o paciente, a gente dá os estímulos necessários e vê que modificações automáticas na postura do paciente aquele estímulo que a gente deu provocou. Então, num esquemazinho, é assim, eu vou tentar tirar a minha imagem aqui, tá? Um pouco, só para a gente ver aqui. Eu vou ficar um pouquinho de lado aqui. Então, nosso controle postural depende das informações que vêm da visão, da imagem produzida nos olhos. São estímulos exteroceptivos, dos vestíbulos. E também dos proprioceptores dos pés, da pele dos pés e da oclusão. No caso dos olhos, nós temos a visão como um importante fator exteroceptivo para o controle postural, mas nós temos também a musculatura dos olhos, que produz os movimentos dos olhos, que dá o posicionamento dos olhos e a simetria de posicionamento dos olhos, que também interfere no controle postural. Todas essas informações são processadas nos centros de controle postural e daí vem a resposta do controle postural que a gente vai observar em seguida. Então, toda informação que a gente dá para o paciente, ela é processada e uma nova postura automaticamente é adotada pelo paciente de forma reflexa. Não passa pelo controle voluntário do paciente. Nós estimulamos o sistema nervoso central para que haja um novo controle motor, uma nova informação tônico-postural, um novo equilíbrio tônico, e isso se manifesta no controle de cintura pélvica, no controle de cintura escapular, no controle de posicionamento dos pés, no controle de posicionamento de centro de gravidade. E tudo isso se modifica automaticamente e com o estímulo continuado do uso de uma palmilha, aquilo vai sendo aprimorado, melhorado e assimilado como um novo padrão motor de controle postural para o paciente. Então, funciona mais ou menos assim. Você dá aqui o estímulo com a palmilha, esse estímulo é processado no sistema nervoso central e um novo controle de equilíbrio tônico postural é dado para o equilíbrio das cadeias musculares, da cadeia posterior, da cadeia anterior. Ok? E vamos lá, então quais são as indicações que a gente vai ter para o uso de palmilhas posturais? Normalmente a gente indica a palmilha para que tipo de situação? Olha, deformidades dos pés, é uma coisa bem óbvia, Então, um paciente com pé plano, com pé cavo, um calcânio varo, um calcânio valgo, ou seja, os desvios do retropé, Queda do arco transverso anterior. Então, essas deformidades objetivas dos pés, as palmilhas tratam de forma muito objetiva, reposicionando o pé ou dando suportes para os arcos dos pés. Alterações posturais, como escoliose, hipercifose, desvio do centro de gravidade com a pessoa com o corpo projetado anteriormente, por exemplo, ou
com a retropulsão do corpo. Então, todas as alterações posturais de desequilíbrio do tônus entre as cadeias posturais, entre as cadeias musculares, a palmilha vai dar a informação necessária para o ajuste de posicionamento e de equilíbrio tônico postural. Dismetria de membro inferior, também você tem aí 30% da população que tem dismetria de membro inferior. Nem todas têm sintomas, têm dor por conta disso, mas quando acontece é muito importante a correção nesses casos de dismetria de membros, e aí você pode fazer uma compensação com a palmilha. Dor nos pés, é uma indicação muito forte, né? Metatarsalgias, como por exemplo o neuroma de Morton, onde a gente pode fazer um reposicionamento do centro de gravidade, tirando carga de cima dos metatarsos, onde você pode fazer uma elevação do arco transverso anterior para abrir espaço para os nervos interdigitais ali, para que haja mais espaço para aquele neuromazinho e ele não produza mais nenhum sintoma. Fascite plantar, uma indicação muito forte para tratamento com palmilhas, não só porque a palmilha pode ajudar a relaxar diretamente a fascia plantar, mas o controle postural do paciente vai tirar a carga, a sobrecarga de cima da fáscia e até o tratamento da fisioterapia ser mais efetivo com o uso da palmilha. Esporão de calcânio, que é uma derivação da fascite plantar. Então, as dores nos pés são uma indicação muito forte também para o tratamento de palmilhas, como por exemplo, uma dor no tendão tibial posterior por conta de um retropé em valgo com pé plano, ou ali inframaleolar lateral também por conta de um pé caído. Enfim, esses maus posicionamentos dos pés são muito bem tratados com palmilhas, né? Dor em membros inferiores, por exemplo, muitos casos de dor nos joelhos, de dor no quadril, por uma sobrecarga articular ou uma sobrecarga tendinosa por conta de uma alteração do equilíbrio postural. As palmilhas ajudam a reequilibrar essas cargas e ajudam a aliviar muito essas dores. Lombalgia também uma situação muito interessante para tratar com palmilha, porque tem a dor lombar, ela tem uma característica postural muito importante, que a palmilha ajusta essas cargas, ajusta esse equilíbrio, né? E lesões esportivas também muito comuns. Eu tenho um tratamento muito específico com corredores, né? Então, tem um livro escrito, Biomecânica da Corrida, que trata especificamente de como avaliar um corredor, lesões de corrida, e assim vai. E a palmilha é muito comum eu tratar esses pacientes, além de todo o processo de treinamento, cinesioterapia e tal, mas também com palmilhas, para correção e ajuste da pisada do corredor. Então, são diversas as possibilidades, diversos casos que você pode tratar o paciente. Por exemplo, um paciente pediátrico de ajuste de marcha. Provavelmente você já teve algum pacientezinho, uma criança, ou um adolescentezinho, um pré-adolescente, que tem a marcha com um padrão de rotação interna dos pés. Não só o arco do pé caído, mas padrão assim de rotaçãozinha interna, ele anda com os pés apontados para dentro. E a gente consegue com a palmilha, com eficiência muito grande, ajustar o posicionamento dos pés com o estímulo certo, no local certo dos pés, como também o padrão de rotação externa dos pés conseguir alinhar com a palmilha também, dando estímulo exteroceptivo certo para o controle de posicionamento de quadril e informação de posicionamento desses pés. Então, a palmilha realmente tem uma indicação e uma eficiência muito interessante, complementando todo o trabalho de cinesioterapia, todo o trabalho de terapia manual que o fisioterapeuta desenvolva com seus pacientes. Então, alguns casos aqui, eu vou baixar aqui, eu vou sair um pouquinho de cena, baixar aqui assim, pronto, acho que aqui já dá. Então, você tem aqui, ó, aqui na esquerda, aqui, veja, uma comparação de baropodometria com um paciente que tinha, deixa eu ver aqui uma cor, acho que é amarelazinho aqui, paciente que tinha aqui, ó, o centro de gravidade, o centro de gravidade aqui, ó, posicionado à frente. Veja como é muito vermelho, uma carga muito elevada nos antepés. Isso é um paciente que tinha uma metatarsalgia muito forte, bilateral. Com pouco tempo, com menos de 3 meses de uso da palmilha, na palmilha eu coloquei nele uma barra capital aqui, é um estímulo que a gente dá na palmilha aqui
na frente dos antepés, né? Na frente dos antepés, né? Nos antepés, uma pequena elevação de 2 milímetros aqui desloca o centro de gravidade para trás, aliviando a carga aqui nos antepés. Com menos de 2 meses, esse paciente, que já sofria há alguns anos de metatarsalgia, ele deixou de sentir dor com o posicionamento do centro de gravidade. Ao longo do tempo, quanto mais o tempo passa, maior esse efeito, mais consolidado fica essa nova organização postural com o centro de gravidade deslocado mais para trás. Aí menos carga em cima dos metatarsos. É muito comum pacientes com esse tipo de distribuição de cargas ter dor no tendão calcâneo também, tem uma tendinopatia de calcâneo. Então, se uma pessoa é muito projetada para frente, é natural que o sólio trabalhe mais, e o sólio é 60% do tendão calcâneo. Então, quanto mais projetado para frente for um indivíduo, maior a atividade tônica do músculo sóleo, então maior a sobrecarga no tendão calcâneo. E a gente alivia muito as dores em cima do tendão com a palmilha, com esse estímulo de levar o centro de gravidade mais para trás. Ok? Então, se você tem um paciente, por exemplo, tendinopatia de calcânio, seria muito interessante auxiliar o seu tratamento de cinesioterapia, de eletrotermoterapia, com o uso de palmilha, reposicionando o centro de gravidade dele. Então, aqui, ó, um caso de uma pré-adolescente com valgo, né, bem acentuado dos calcanhares, e a gente vê uma assimetria também, como esse lado direito tem um valgo mais acentuado do que o lado esquerdo, e isso provocava um desequilíbrio muito importante em toda a pelve e coluna dessa paciente. E aqui ela com tênis usando a palmilha. Veja o alinhamento do retropé dela comparando com a foto com ela descalça. Então, ao longo do desenvolvimento, dar esse estímulo é muito importante, porque nós vamos ter no futuro um retropé alinhado e a gente elimina aquela assimetria de pelve com a produção da escoliose, da atitude escoliótica consequente a essa assimetria de posicionamento dos pés. Então, trouxe também um resultado muito interessante para essa paciente. E aqui, ó, um caso de um corredor que tinha uma canelite aqui impedia ele de correr, é uma dor impeditiva, por conta do excesso de pronação dele. Então, quando colocou a palmilha, olha como reduziu a pronação desse atleta aqui, desse corredor. E aí veio o alívio também das dores da canelite, que obviamente associado ao trabalho que se faz na fisioterapia. Ele vinha fazendo a fisioterapia, mas quando colocou a palmilha, que a gente eliminou essa hiperpronação, a pronação passou a estar dentro de um padrão de normalidade de pronação, que até 12 graus de pronação tem que existir, né? Agora aqui, por exemplo, ele saiu de um excesso de 21 graus de pronação para 10 graus. Então, ele saiu de uma hiperpronação para uma pronação fisiológica. A dor desapareceu na primeira semana. E aqui eu vou procurar sair de cena novamente aqui. Tá? Aqui é muito interessante o seguinte. Dá uma olhada, centro de pressão do pé esquerdo, centro de pressão do pé direito. Tá? Então a gente vê essa obliquidade aqui, desculpa aqui assim, ó. E essa obliquidade mostra que o corpo está rotacionado assim, ó, nesse sentido. Isso para a coluna é terrível, para quadril é terrível, nessa rotação do corpo. Então, quando a gente fez o ajuste postural com a palmilha, observa como o centro de pressão do pé esquerdo e do pé direito fica no mesmo nível horizontal. A gente elimina esse padrão de rotação somente com o uso da palmilha postural. Então, é uma ferramenta muito interessante. Imagine que você tem um paciente desse tratando de dor no quadril ou tratando de uma lombalgia. Então, quando você elimina a rotação, isso dá um avanço no seu tratamento absurdo. Imagina o que é a frustração de você fazer uma sessão brilhante com o paciente, ele sai muito aliviado, às vezes até sem nenhuma dor, mas com 2, 3 dias em pé, com o corpo todo rotacionado, começa a sobrecarga novamente e ele chega na próxima sessão cheio de dor novamente. Agora, imagine você poder ter uma ferramenta que você vai auxiliar, que no pós-sessão esse paciente vai estar com a postura ajustada, corrigida, sem sobrecarregar o corpo dele.
você vai ver que ele vai começar a chegar na sessão seguinte muito melhor, com uma perda entre uma sessão e outra muito menor do que chegava antes, sem o uso da palmilha. Então aqui, quando a gente começa a avaliar o paciente, ó, né? Então vamos ver aqui as fases do exame clínico postural. Então, primeira coisa que a gente vai ver é o estado do paciente, ou seja, como é o estado do controle postural do paciente quando ele chega. Esse momento de avaliação do estado do paciente tem que ser feito antes de você fazer qualquer estímulo. Porque qualquer manipulaçãozinha, qualquer exercício que você faça com ele durante a sessão vai produzir uma resposta tônica já alterada. Ele vai o corpo dele, o sistema nervoso central dele, vai responder àquele estímulo modificando o controle tônico. Então, primeira coisa que você faz com o paciente é analisar o estado postural dele ao chegar. Aí, a partir daí, você vai manipular as entradas do sistema postural com a bateria de testes, né? Você faz a bateria de testes, depois você vai fazer uma bateria de testes com peças podais, onde você, com essas peças podais, vai estar manipulando o controle postural para ver qual a resposta que ele produz. Então, quando você acha o conjunto de peças posturais, ou uma única peça postural, que estimulando o pé corrija aquela bateria de testes que você fez, corrige os parâmetros que você elencou, significa que você prescreveu a palmilha desse paciente. Se necessário, eliminar os ruídos mandibulares, plantares e cicatriciais. Então, por exemplo, um distúrbio de oclusão pode ser impeditivo de uma correção postural, porque uma alteração, por exemplo, a mordida aberta, pode ser um ruído suficiente para o controle postural para impedir que qualquer correção de palmilha funcione. E aí a gente tem que corrigir esse ruído com um profissional auxiliar, por exemplo, um dentista. Ok? Mas aí você vai ter um menor número de casos. Não é o frequente. O frequente é a gente corrigir com os estímulos dados, mas sempre tem um caso ou outro que esses ruídos acontecem e a gente precisa eliminar esses ruídos com o profissional adequado. Tá ok? Aqui essa imagem é interessante. Eu gosto muito dessa foto. Eu vou sair aqui um pouco. Porque esse aqui foi um evento que aconteceu em Recife, um exemplo sobre posturologia clínica. O foco era o tratamento da disfunção de aprendizado, as alterações posturais como causa de disfunção de aprendizado, e nós tínhamos ali uma sala onde estava trabalhando com podoposturologia, e eu fui chamado para coordenar essa sala. E eu coordenei uma sala onde estava aqui o pai da posturologia, o Pierre-Marie Gaguet, o autor do nosso principal livro de posturologia, aquele que eu mostrei no início da nossa aula aqui. Então, ele é a nossa maior referência em posturologia. Eu tive o prazer de conhecê-lo, o prazer de coordenar uma sala onde ele era o professor convidado naquela manhã. E ele montou, o Pierre-Marie Gaguet, que montou essa bateria de testes aqui. Deixa eu vir aqui para cá, eu vou ficar mudando minha posição para você poder enxergar. Essa bateria de testes todas aqui, que a gente utiliza na avaliação postural do paciente, né? A vertical de Barré, de frente de perfil, as rotações axiais, a harmonia pélvico-podálica, o Romberg postural, o teste dos polegares de Bassani, e por aí vai. Então, todos esses testes aqui foram organizados por Pierre-Marie Gaguet para que a gente pudesse chegar, através deles, a uma conclusão do estado do paciente e, após a manipulação das portas de entrada sensorial, né, dos captores posturais, como novamente esses testes vão se apresentar. Então, a gente faz essa bateria de testes, coloca as peças corretivas e faz novamente esses testes para saber se aquela peça está corrigindo as alterações apresentadas no início da nossa avaliação. Então, nós temos um comparativo, um antes, o estímulo com a peça e o depois para comparar. Então, a palmilha está prescrita quando todos os padrões alterados nos testes iniciais estão corrigidos após o estímulo nos testes finais. Tá ok? Então, isso foi muito bem organizado pelo Pierre-Marie Gaguet
e é o protocolo que nós utilizamos para avaliar o paciente. Então, só aqui algumas ilustrações, né, de alteração de cintura pélvica e escapular. Isso aqui é um sistema tampão, ou seja, se você tem uma alteração de posição de cintura pélvica, é obrigatório ter uma alteração de cintura escapular e vice-versa, tá? Aqui a harmonia pélvico-podálica, olha, se a gente não tem aqui os pés bem posicionados, principalmente numa situação de assimetria como essa, a gente vai obrigatoriamente ter uma alteração de posicionamento pélvico aqui. Então você vê que uma queda do retropé mais acentuada do lado esquerdo leva a uma queda da cintura pélvica mais acentuada do lado esquerdo também. E isso aqui, para o olho de um leigo, uma pessoa destreinada pode pensar, não, há uma dismetria de comprimento de membro aqui, e na verdade não, nada disso havia. Havia uma alteração de posicionamento de retropé. Corrigindo isso, tudo isso aqui se nivelava e a escoliose produzida aqui também corrigida. Teste de tensão muscular de Bassani aqui, da musculatura paravertebral. Então, com a flexão lombar, a gente testa se há uma subida mais acentuada de um lado ou de outro, sinal que o tônus postural, lado direito e lado esquerdo, não está simétrico, não está ok. Né? E aqui, teste de Romberg, para ver com os olhos fechados a oscilação antero-posterior dessa paciente aqui, se está dentro da normalidade ou não. Enfim, quando a gente faz os testes, aqui só alguns exemplos, né, de toda essa bateria de testes aqui, depois a gente vai fazer isso. Ó. A gente tem essa quantidade, essas possibilidades de peças podais para estimular o paciente. Né? Uma hemicúpula postural, só para estimular essa região da planta do pé, que é assim, muito rica em informação sensorial exteroceptiva para correção postural, uma barra capital, uma barra retrocapital, e por aí vai. São diversos estímulos possíveis, que aí a gente tem todo um protocolo de sequência de testes, né? Então, dependendo dos sinais apresentados, a gente testa as peças. Então, por exemplo, lá que eu mostrei na baropodometria, centro de gravidade avançado, muita carga nos antepés, foi testado aqui, ó, a barra capital, e a gente observou que esse centro de gravidade recua, e naquelas baterias de testes, a gente observou que os parâmetros foram todos normalizados, não tinha mais nenhum parâmetro alterado. Tá? Então, se eu coloquei isso aqui, eu corrijo meus testes, significa que a palmilha do paciente será construída, será produzida com a barra capital. Então, se naquela outra paciente que tinha o retropé caído alterando o posicionamento de pelve lombar, se eu testei uma determinada altura de cunhas de correção do calcâneo e corrigiu, será prescrita uma palmilha com uma cunha de correção do valgo do calcâneo. E aí nós temos as diversas situações. Tá? Então, essas peças são testadas, nós temos um kit de testes, são testadas, corrigir os parâmetros posturais, está prescrita a palmilha. E aí nós vamos para as palmilhas 3D. Né? As palmilhas posturais 3D. Bom, como é que tudo antes da palmilha 3D, como é que ela era produzida? Veja, eu trabalhei 15 anos assim. Né? Tinha que pegar o paciente, eu tinha que fazer a plantigrafia do paciente, aí saía essa imagem do pé aqui, né? Em cima dessa imagem do pé, eu desenhava a peça podal aqui, cortava com estilete, colocava a palmilha em cima, passava o posicionamento da peça para a palmilha, colava, fazia a termocolagem aqui e depois a lixa aqui. Processo demorado, trabalhoso e sujo. Eu preciso de um espaço na clínica para essa sujeira. Né? Então eu tinha um laboratório na clínica para produzir isso aqui, que tomava tempo, é um trabalho muito artesanal e é um ambiente assim que precisa ser isolado do resto da clínica. Tá? A novidade é que em 2022, né, depois de 15 anos trabalhando com posturologia, com podoposturologia, produzindo manualmente, eu comecei a fazer o trabalho digital da palmilha. Então, o projeto da palmilha hoje, ele é todo feito em computador,
né? Depois da avaliação, o CH, pronto, a palmilha está prescrita. A partir do momento que eu tenho a palmilha prescrita, eu vou colocar as peças podais num programa de computador. Deixa eu colocar o vídeo aqui para você ver. No programa de computador, vai sair o arquivo preciso de posicionamento dos pés, da peça nos pés do paciente. E impressa, essa palmilha, depois do projeto finalizado, ela vai ser produzida em impressão 3D. Tá? Então, esse pé que você está vendo aqui, né, é um pé, o escaneamento 3D do pé do paciente. Depois dele escaneado, é colocado no sistema e você vai ver aqui a seleção das peças, colocação das peças. Deixa eu botar o vídeo para rodar novamente. Pronto, aqui a gente faz a seleção da peça podal. Depois ela entra no sistema e eu posso modificar o posicionamento para colocar exatamente no local certo do pé do paciente, aquela peça que foi prescrita para ele. Depois essa peça vai ser incorporada na palmilha. Você vê aqui, ó, tudo isso aqui é o molde 3D do paciente. Então aquelas curvas são exatamente as curvas do pé do paciente. Então, para ficar um acoplamento perfeito da palmilha no pé do paciente. Depois essa palmilha vai ser exportado, esse arquivo já pronto, ó, a palmilha está pronta aí já. Então nós temos agora a exportação e a impressão 3D da palmilha do paciente com o posicionamento perfeito digital, com a precisão digital no pé do paciente. Então você vai ver toda a produção da palmilha, toda digitalizada agora. Uma produção precisa, de precisão digital e limpa. Não tem mais nenhum refúgio, não tem mais resíduo, né? Ela sai da impressora pronta. Dali é só colar a cobertura e ela está pronta. E os tipos de palmilhas que a gente pode desenvolver, né? Uma palmilha, como você viu lá sendo impressa, ó, palmilha com todo o arco do paciente, ela é uma palmilha mais volumosa para um tênis de corrida, por exemplo, ou para um tênis para o cotidiano, por exemplo. Então essa palmilha aqui, ó, você tem acompanhando o volume. Se você puder observar, aqui como tem um orifício aqui, um paciente com uma tumoraçãozinha na fáscia plantar, a gente consegue fazer no computador, que manualmente é impossível. No computador a gente faz a escavação para acoplar certinho ali, cair bem certo no posicionamento com a escavação, aquela tumoraçãozinha na fáscia e aliviar completamente o sofrimento do paciente. Essa palmilha pode ser feita com os arcos dos pacientes também, mas no modelo 3/4, né, que não vai ocupar a frente do paciente, por exemplo, num calçado mais apertado na frente, ela vai só 3/4. Ou uma palmilha fininha, sem volume, sem acompanhar a arco do pé, ela inteira, ou também de posicionamento 3/4, como para uma sapatilha feminina. Pode ser utilizada também essa 3/4 ou uma sandália aberta feminina. Tá ok? E agora, veja, como é que você pode utilizar essa ferramenta com o seu paciente também? Como é que você pode ter essa ferramenta terapêutica com o seu paciente? Primeiro ponto é você indicar o paciente para um colega que trabalhe com posturologia. Então, se você é de Recife, a Ergovitae, né, é uma referência aqui na área de posturologia clínica e de palmilha postural. Então, muitos colegas indicam seus pacientes para colocação da palmilha, para avaliação, prescrição e produção da palmilha aqui na Ergovitae. Então, você pode indicar. Você sabendo que a palmilha pode te ajudar, pode ajudar teu paciente, você pode simplesmente indicar o paciente. Mas tem algo muito melhor do que indicar, né? Você pode ter o domínio dessa ciência. Você pode ter o domínio da avaliação do paciente, da prescrição da palmilha, saber exatamente como funciona, quando ela deve ser indicada, como é que eu vou avaliar, como é que eu vou prescrever a palmilha para o meu paciente, que eu conheço bem ele. Então, eu já tenho todas as informações clínicas, estou acostumado a tratar, então você é a melhor pessoa para indicar essa palmilha para o paciente, e não uma pessoa que vai ver ele pela primeira vez. Então, você vai ter mais propriedade. Então, seria mais interessante que numa avaliação rápida, você conseguisse prescrever a palmilha para esse paciente, sendo um licenciado da Ergovitae. Qual é a vantagem de ser um licenciado da Ergovitae?
você não vai precisar ter laboratório, você não vai precisar ter um ambiente específico para produzir essa palmilha. O seu trabalho vai ser examinar seu paciente, prescrever e enviar para a Ergovitr as informações de como a palmilha deve ser. Então, com essas informações, nós fazemos o projeto no software e a produção dela em 3D e enviamos para você para que você faça o teste com o seu paciente, faça a entrega ao seu paciente, o teste final e a entrega a ele. Então, você pode ter, sendo um licenciado, ter o domínio clínico da indicação e ter também o faturamento, o crescimento do teu faturamento, do teu lucro com a palmilha, que é um produto de valor agregado muito interessante, e o teu lucro com cada palmilha é muito interessante também. Então, você pode somar aí o domínio clínico de mais uma ferramenta terapêutica auxiliado a um ganho bem mais elevado do que o que você já tem hoje. Então, eu acho uma combinação perfeita para um fisioterapeuta que trabalha numa clínica com alto volume, ou que tem seu consultório, que trabalha com terapia manual, por exemplo, ou que tem seu estudo de Pilates, e ter ali, dentro daquele volume de pacientes que passa na sua mão, o olhar posturológico para ver, olha, aqui cabe uma palmilha, vai ajudar esse paciente. E aí fazer a indicação e faturar também com essa indicação. Ter o lucro associado ao domínio clínico de mais uma ferramenta terapêutica. Então, se você gostou dessa aula, se você gostou do assunto, se você tem interesse, clica no botão aqui embaixo para entrar em contato, entrar no cadastro, entrar em contato comigo para que eu possa te apresentar uma proposta comercial de como isso vai acontecer. Não é um curso, tá ok? O que eu estou oferecendo aqui, o que eu estou falando aqui, não é de um curso de posturologia. Eu não vivo de cursos. Eu não vivo de de ministrar cursos Brasil afora. Eu vivo da minha empresa, da minha atuação clínica cotidiana e da minha linha de produção de palmilhas. Então você pode ser mais um licenciado da Ergovitr, fazer sua avaliação, tratar seu paciente e lucrar com a venda da palmilha. E o que eu estou falando é de uma proposta comercial, onde você vai receber não só o treinamento de como fazer tudo isso, mas algumas outras coisas que eu te apresento na proposta e você vai entender como tudo isso funciona, de qual investimento necessário para fazer, e você vai ver que é uma coisa extremamente interessante e como será o retorno, e você vai ver que esse retorno é imediato, tá? Então, se você tem interesse, clica no botão aqui dessa página, aqui embaixo desse vídeo, que aí a gente conversa, eu faço toda a apresentação comercial e aí você decide se quer trabalhar conosco ou não, se você quer ser um licenciado da Ergovitr ou não, tá ok? Espero que você tenha gostado, espero que você se interesse, que você entre em contato, que a gente possa bater um papo mais a fundo. Essa conversa não tem nenhuma obrigação de você aceitar a proposta, mas seria interessante ouvir, analisar e ver se é interessante para a sua vida, se faz sentido isso para você, tá ok? Um grande abraço, espero que você tenha interesse e venha aqui comigo.